Olá, muito bom dia para você. A boa notícia para começar essa segunda-feira, estamos de volta com o nosso Café com Fé. Eu estava morrendo de saudade de você, de estar com você nesse início de semana, para a gente pensar juntos, começar juntos, iniciar a semana com uma reflexão que possa nos auxiliar a passar por esses próximos dias aí com um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de fé, de esperança, mas também, por que não dizer, com um pouquinho mais de sabedoria. Que eu acredito que esse é o grande desafio, tanto para mim como para você, que vai estar me assistindo aqui no nosso YouTube. Ser sábios, aprendermos a viver da melhor maneira, aprendermos a viver com sabedoria. E hoje, para matar essa saudade danada que eu estava aqui de estar com você, da gente poder estar conversando, estar juntos aqui sempre às segundas-feiras, agora no novo horário, 6h30 da manhã. Aí, enquanto você está tomando o seu café, está se preparando, você bota aí no YouTube. Vai ser um papozinho rápido, a gente não vai demorar, mas estaremos aqui conversando com você, começando a semana com uma reflexão. E hoje eu abri aleatoriamente um livro e vi o que é que cairia, para ver que tema eu deveria trazer aqui para esse nosso reencontro aqui do Café com Fé. E o tema que nos saiu foi deste livro, A Sabedoria da Autotransformação, da Monja Coen, um livro que eu gosto muito, Reflexões e Experiências, e eu abri num capítulo que tem como tema intenção sem intenção. Eu vou pedir licença a você para ler a historinha que está no começo dele. E a partir dela a gente vai conversar. Preste atenção. Ikkyo-san tornou-se monge muito cedo. Era considerado esperto demais. E as pessoas sempre tentavam tirá-lo do seu centro de equilíbrio. Você tem alguém que vive testando a sua paciência? Pois era o que vivia acontecendo com esse monge. Certo dia, sabendo que ele gostava muito de peixe assado, um senhor o convidou a orar em sua casa. Terminada a oração, ofereceu a ele uma refeição, como era de praxe, e colocou o peixe saboroso e fragrante bem à sua frente. E Kyo-san fez rapidamente a prece de agradecimento e começou a comer o peixe. As pessoas à sua volta comentavam, mas é um monge. Está quebrando o preceito de não matar? Isto não está certo? E Kyo-san continuava comendo alegremente. Até que alguém, não aguentando mais, aquela pessoa que fica com a língua coçando, sabe como é que é? Pois é. Falou em voz alta: Monge, o que é isso? Comendo peixe? E o pequenino Ikkyo, sem titubear, respondeu: o peixe está virando monge. Conclui a monja Coen. Não nos tornamos o que comemos, mas o que comemos se torna o nosso corpo e a nossa mente. Sabemos retribuir a toda a vida do universo com a nossa vida? Somos sustentados por tudo que existe. Não existe nada separado. Quando eu vi essa história, né, esse conto, eu automaticamente me lembrei de uma passagem dos Evangelhos, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que, se eu não me engano, está em Mateus também. Deixa eu até confirmar aqui. Também está em Mateus, esse trecho, que é um trecho que diz o seguinte. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, é capítulo 8, item 8. Ou melhor, item 8, que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Por quê? E é isso que a gente vai refletir agora. Essa é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala do Mestre Jesus.
que é que essas duas histórias têm em comum? A mania que nós, humanos, temos do julgamento. E mais ainda, que achar que rituais, que uma maneira de se vestir, que a maneira de se portar, que comer isso ou aquilo, ou deixar de comer isso ou aquilo, nos faz santo, nos santifica. Significa que nós somos pessoas especiais, espiritualizadas, santificadas. Ah, porque não bebe? Ah, porque não come carne? Ah, porque isso? Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Segundo dizem alguns historiadores, Hitler parece-me que era vegetariano. Deu o que deu. Um massacre, podemos falar, numa carnificina muito pior do que muito churrasco que tem por aí. Então, não é o fato de deixar de comer carne que vai fazer uma pessoa ser boa ou não. E é muito interessante como nós, seres humanos, ainda precisamos de estereótipos para que a gente possa passar uma imagem, para que nós possamos dizer que somos algo, para que a gente possa dizer que somos alguém. E esse estereótipo pode ser de várias maneiras. É uma roupa que a gente veste, é a maneira como a gente fala, é a maneira como a gente gesticula, é o que a gente come, é o que a gente não come, é muitas vezes o que a gente faz como prática espiritual, como trabalho. Nós usamos essas coisas que são materiais, que são expressões externas, para dizer que aqui dentro, nessa área aqui do lado esquerdo, onde se localiza um órgão que tem uma simbologia imensa e maravilhosa chamada coração, para dizer que o nosso coração é puro, que nós somos pessoas espiritualizadas, que nós somos pessoas zens, que somos pessoas diferentes. Meu amigo e minha amiga, como disse o conto e como disse o Evangelho, não é o que entra pela boca que nos torna impuros, mas o que sai. E sabe por quê? Porque o que sai da nossa boca sai também do nosso coração. Sai daquilo que a gente sente, sai daquilo que a gente é, sai daquilo que a gente expressa para o mundo. E aí a minha pergunta para você: o que você expressa para o mundo? O que é que sai da tua boca e o que é que sai da tua mente? Palavras de cordialidade, palavras de compreensão, palavras de aconchego, palavras de esperança, estímulo, ou crítica, azedume, reclamação, desconfiança, negatividade e por aí vai. É muito importante que a gente entenda, principalmente neste momento de mundo que nós estamos, chamado de momento de transição planetária para alguns espíritas e espiritualistas, apocalipse para aqueles que são católicos ou evangélicos. Independente do nome que a gente dê a esse momento, o fato é que estamos num momento de transição. E esse momento de transição nos demanda presença, nos demanda coragem, nos demanda, acima de tudo, atitude e, mais ainda, verdade. Não é mais o que nós mostramos para o mundo que vai sustentar aquilo que nós somos, mas sim aquilo que a gente descobre que somos realmente, que está verdadeiramente em nossos corações, que está verdadeiramente em nossa mente. Aquilo que nos move, aquilo que são as nossas intenções, aquilo que nós intencionamos. A nossa verdade é que nos mostra para os outros como nós somos, o que nós esperamos, o que nós desejamos. E aí, eu digo para você, ou eu pergunto para você e para mim, quem somos? Que imagem nós estamos passando? Nós ainda estamos julgando as pessoas pelas aparências que ela tem? Pelo fato dela ter uma aparência bonita, vestir roupas elegantes, ter um carro do ano,
viver, trabalhar em determinado, ou ter até um cargo, um posto, porque é político, porque é isso. A gente ainda chama essas pessoas de doutor e doutora, rendendo a elas uma deferência que às vezes elas não possuem. Nós ainda estamos julgando os outros pelo que vestem. Nós estamos dizendo porque fulano é dessa ou daquela religião, ele não presta. Ele tem pacto com A, B ou C. Nós estamos colocando as pessoas hoje tudo em caixinhas generalizadas de julgamentos moralizantes, onde nesses julgamentos moralizantes não há espaço para a gente ver a excepcionalidade, onde não há espaço para a gente ver que preto é preto, branco é branco, mas existem uma larga escala de cores ou de paletas entre uma cor e outra. E que assim também são as pessoas. Não é o que nós demonstramos só para o mundo que nos diz se nós somos pessoas boas ou não. O que diz se uma outra pessoa é boa ou não. Mas é, acima de tudo, aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente emite diariamente, através dos nossos sentimentos, dos nossos movimentos e das nossas palavras. Portanto, para essa semana, eu te convido a pensar: que julgamentos moralizantes eu e você estamos fazendo? Que juízos de valor as pessoas não têm igual aos nossos e por causa disso a gente acha que elas estão erradas e que nós estamos certos? Sim, porque tem isso. Juízo de valor é aquilo, são aquelas regras com as quais eu norteio a minha vida. Então, por exemplo, ser ética, ser correta, ser fraterna, ser uma pessoa amiga, ser parceira, respeitar o que é do outro. Isso são juízos de valor pelas quais eu, Alexandra, planejo, eu regro, eu conduzo a minha existência. O fato de uma outra pessoa não ter esse mesmo juízo de valor me faz com que eu emita um julgamento moralizante. Por que eu emito um julgamento contra ela? Porque ela não atende ao meu juízo de valor. Mas isso não quer dizer que ela de todo jeito esteja errada. Ela pode ter outros juízos de valores que eu não possuo. E nem por isso eu estou errada. Então, é importante a gente entender que quando a gente está emitindo um julgamento pelo comportamento de uma pessoa, pela como ela se veste, pelo tipo de escolhas que ela faz, de religião, de música, disso, daquilo, aquilo outro, nós estamos muitas vezes projetando muitas coisas nossas. Então, para essa semana, meu convite para mim, primeiramente para você, aí também, é que a gente pare para pensar. Que julgamentos nós estamos emitindo? Será que eles estão assim, tão corretos? Será que o julgamento que as outras pessoas fazem da nossa pessoa também são 100% verdadeiros? Sejam eles para bom ou para ruim? Afinal de contas, meu amigo e minha amiga, não é o que eu como, se eu como carne, se eu como peixe, se eu como frango, se eu como planta, se eu como soja, não é isso que diz se eu sou uma pessoa boa, caridosa, fraterna, amiga. Mas são as minhas atitudes e os sentimentos que eu trago no meu coração. A minha pergunta é: quais são os nossos sentimentos e quais são as nossas atitudes no dia a dia? Um beijo para você. Uma ótima semana. Semana de carnaval. Cuidado, brinca, se diverte, se alegra, mas com juízo, com segurança. E lembre-se que carnaval dura uma semana, 10 dias. A vida deve durar mais tempo. Boa semana para você e até a próxima segunda-feira com mais um Café com Fé. Tchau.